Olá, vamos falar de Eternos, um filme que está no cinema já faz um tempinho, mas saiu esse ano e é cheio de significados e dados muito importantes que eu preciso passar para você. Portanto, preste atenção, fique firme, que o número de revelações é enorme, ok? Nem vou te contar tudo, senão você cai de costas, eu vou te contar a parte principal. Então vamos ver o que o filme revela. No início, antes das 6 singularidades e a queda da criação, vieram os celestiais. Arishem, o Prime Celestial, ou Celestial Primordial, criou o primeiro sol e trouxe a luz para o universo. A vida começou e iniciou seus desafios. Tudo estava em equilíbrio, até que uma espécie não natural surgiu das profundezas do espaço em busca de alimentos. Eles foram chamados de deviantes. O universo foi conduzido ao caos. Os Eternos mantinham sua lealdade para com Arishem, até que a Jaque mudou tudo. Pois é, olhar bem o nome desse filme, na hora que surgem as letrinhas em jogo espelhado, você já tem uma série de dicas ali. Então, a primeira coisa é o ter espelhado. Então, no espelhamento de realidades, nós temos sempre a projeção de algo sobre alguma coisa. O E, que se escreve como IE. O R, que tem um IR. Então, nós estamos falando o tempo todo de I alguma coisa. Então, como inteligência artificial ou esse I da inteligência artificial presente o tempo todo. Quando você vê o N, é a junção de um V invertido com um V na posição normal. Ou se você quiser entender a coisa certa, é um lambda, que é o símbolo da nova ordem mundial, e o V, que está o tempo todo presente, que é a inversão do lambda. Na verdade, tem dois significados, que o V invertido sobre si mesmo e colocado na sua ponta dá um X, né? O X é outro símbolo muito forte da nova ordem mundial. Mas o que você pode ler aqui? Uma das coisas que você consegue ler é éter. Éter, ou seja, aquilo que de onde toda a realidade surge. É o nada de onde algo vem. Então, o nada não pode ser o nada, porque se algo vem de alguma coisa, de algum lugar, então não pode ser nada, nenhuma coisa. Então, éter é, na verdade, tudo. Aquilo que carrega o campo de informação. É um campo de totalidades, de projeções de múltiplas realidades. E tem mais uma coisa que a gente consegue ler nessas letrinhas congeladas, que é veil. Tá olhando? Tem várias coisas que dá para ler. Veil, V-A-I-L, que é véu. O véu das ilusões. Éter, que é o campo do invisível, onde todas as coisas estão. Veil, que é o campo da ilusão, né? Então, o véu das ilusões. Interessante que esse I é uma representação de o, aquele. É uma puxadinha para aquele que, e do lado está o S, que é uma representação da serpente, o campo da informação onde o Deus demiurgo quer tomar poder. Então, tudo tem a ver aqui nesse filme com a informação da obediência a um Deus demiúrgico, aqueles que se chamam de os celestes, né? Tem vários terminhos que eles dão para eles. E esses celestiais ordenam, e os eternos têm que obedecer, e então eles fazem o jogo com a humanidade. Tem tanta coisa para contar que não é pouca coisa. Então vamos lá. Tem vários atores fantásticos, né? E alguns que nem tanto, como é o caso da Angelina Jolie, porque eu acho ela péssima em todos os sentidos. É apenas uma mulher bonita que pertence à nobreza hollywoodiana e à nobreza das famílias dos donos do mundo, e está aí por causa disso. E você tem alguns interessantes, como é o Kit Harington, que agora ele vai ser o Black Knight. Então, nesse filme, ele simplesmente se introduz e descobre, aos poucos,
quem ele é e ainda não se revela completamente, mas surge já a dica de que ele vai ser o Cavaleiro Negro, né? Gostei muito da Gemma Chan como Cersei, o Don Lee, muito legal como Gilgamesh, a Salma Hayek, que é sempre uma fofa, como um personagem importante, que é a Jaque, né? Tem a Lia McHugh como Sprite, Barry Keoghan, que tem uma carinha muito sinistra, como Druig. O Harry Styles, que eu não aprecio nada, mas tudo bem, é como Star Fox. Kumail Nanjiani como Kingo, que faz um papel muito engraçado, por sinal. Né? O Brian Tree Henry como Fastus, que faz um papel de um gênio, digamos que tipo Tot, puxadinha pro Tot. Lauren Hidloff, que é interessantíssima, ela é muda, ela faz o papel de muda, e ela é uma coisinha lindinha, muito expressiva e muito alegre o rostinho dela. Então, Os Eternos é um filme de super-heróis americano 2021, baseado na obra da Marvel Comics, do mesmo nome. Produzido pela Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios, que é só a turma dos donos do mundo. E é o 26º filme do universo cinematográfico da Marvel, MCU. Então, o filme é dirigido pela cineasta chinesa Chloe Zhao, que escreveu o roteiro junto com Patrick Burleigh, Ryan Firpo e Kaz Firpo. É estrelado por essa turma toda, e tem mais, né, alguns, mas eu falei os principais. Então, no filme Os Eternos são uma raça, se assim se pode dizer, são os pseudo-robôs androgênicos criados, né, como se fosse de material biológico e tecnológico. Então, eles se transformam como se fosse uma raça alienígena, mas eles são mais para esse lado, são imortais, emergem do nada, surgem após ficarem milhares de anos protegendo a Terra, parte às escuras, escondidos, até um certo momento em que eles desaparecem, se fundem, se mergem, né? Fazem uma fusão com a população do planeta durante séculos e, na verdade, milênios, né? Então, a partir do século XVI, eles desaparecem. Note no seu caderninho a frase século XVI. Vai ser importante você entender o que eu vou falar mais adiante. Então, eles desaparecem no século XVI, né? E depois voltam, então, agora, no nosso momento presente, quando a Terra, novamente, os terráqueos estão sendo atacados pelos deviantes. A filmagem, a parte principal, ocorreu de julho de 2019 a fevereiro de 2020, nos Pinewood Studios, bem como em locações em Londres e Oxford, na Inglaterra, claro, e nas Ilhas Canárias. Eternals estreou em Los Angeles em 19 de outubro de 2021 e foi lançado nos Estados Unidos em 5 de novembro, como parte da fase 4 da MCU. Então, o filme arrecadou 401 milhões em todo o mundo, tornando-se o 10º filme de maior bilheteria de 2021. Não foi tanto assim, né? Cá entre nós. Então, recebeu críticas mistas dos críticos que elogiaram seus temas e visuais, mas criticaram sua exposição, roteiro, ritmo, tempo de execução e falta de desenvolvimento dos personagens, que é assim, o roteiro não é lá aquelas coisas que acontece que é uma sopa baseada em religiosismos dos que articulam a realidade nossa, fora da Marvel, e que inserem sempre os mesmos padrões nos filmes de forma cansativa, e a Marvel é uma das que carrega muito esse padrão de informação, que faz parte dessa religião que está no submundo, que comanda a nossa realidade, o nosso mundo, e comanda as 3 principais religiões da Terra hoje. Eu já fiz vários webinários explicando isso, e para você entender isso, através dos meus cursos, é a única maneira de entender com extensão. Recentemente eu até fiz um webinário onde eu expliquei isso tudo, mostrando até a origem do Freud da psicologia, que deu em torno de 2 horas, e eu o tirei do YouTube para não me dar problema, e o transformei num curso de mais de 5 horas, chamado A Ordem Secreta, a origem da psicologia e a sua ligação de todo o processo com a nova ordem mundial. Então,
Caso você tenha interesse, é só entrar em contato com a equipe do suporte, suporte@mariapereda.com.br, e você pode obter esse curso e entender tudo que está aqui por detrás, mas eu vou te dar aqui os elementos suficientes para você poder sacar. Então, o enredo é mais ou menos assim. Em 5000 a.C., 10 superpoderosos eternos, que é a Jaque, a Circe, Ícaris, que é Ícaro mais ou menos, Kingo, Sprite, Fastos, Makari, Druig, Gilgamesh e Tena, que também é a que você conhece como Atena, são enviados pelo celestial Arishem. Anota no caderninho, Arishem, S-H-E-M. Eu quero que você anote para você ficar prestando atenção. Muito importante. Celestial Arishem, a Terra em sua nave espacial chamada de o Domo, uma coisa geométrica ali, lisona, né? Para exterminar as invasoras, os seres invasores alienígenas, os deviantes. Então, os últimos deviantes, ou o último deles, é morto em 1521, século XVI. E as opiniões do grupo divergem sobre suas responsabilidades contínuas e seu relacionamento com a humanidade. Ao longo dos próximos 500 anos, eles vivem separados um do outro e esperando o retorno de Arishem, ou a chamada que Arishem faria, a Jaque, que era a chefinha deles. Só ela falava com o tal do Arishem. Atualmente, Circe e Sprite moram juntas em Londres. Depois que Circe foi deixada por seu parceiro Ícaris, séculos antes, ela agora está em um relacionamento com o humano, que é o Dane Whitman, que trabalha no Museu da História Natural, que é o cara que vai virar o Black Knight, o Cavaleiro Negro. Então, o trio é atacado pelo deviante Crow, com Ícaris chegando e perseguindo a criatura. Percebendo que os deviantes voltaram, eles viajam para a Dakota do Sul para se reunir com a sua líder, que é a Jaque, para descobrir que ela, na verdade, foi morta por Crow. É o que eles acham e o que eles é dito, mas não é bem essa a verdade. Só para você saber o que é esse Crow. Então, Crow é um senhor da guerra, ditador, general dos deviantes. Sendo que esses deviantes são uma espécie de desdobramento do processo evolutivo que criou a humanidade na Terra, instigado pelos celestiais. Toda hora que tem alguém com cara de lagarto, eles falam que é um processo evolutivo. Interessante isso, né? Já no Homem-Aranha, naquele Homem-Aranha do Andrew Garfield, tinha lá um vilão que ele dizia que o estágio evolutivo do homem era virar um lagarto. Agora aqui, de novo, eles vêm com essa história que o processo evolutivo leva a uma coisa meio lagartiana. Então, é para você pensar. Eu conto isso nos cursos. Eles foram criados para guerrear contra os seus homólogos, os Eternos. Eles têm mais de 100 mil anos e secretamente agora se tornaram um aspecto imortal. Então é difícil de matar essa turma, esse Crow, principalmente porque ele se regenera. Isso assusta um pouquinho os Eternos. Porque não era assim, então é um processo de evolução. Mas nós temos que então analisar a história antiga de quando surgiu esse Crow. Esse Crow nasceu na Lemúria, a raça dos deviantes, uma ramificação evolutiva da humanidade. Eles insistem de novo. Amaldiçoada com um código genético instável que faz com que as características físicas aleatórias surjam em cada criança recém-nascida da raça. Crow nasceu com uma série de características que pareciam ser únicas entre a raça deviante e que eram benéficas por natureza. Então, as principais entre essas mutações foram aquelas que concederam a Crow sua longevidade e quase indestrutibilidade, ambas semelhantes às de outro ramo evolucionário da humanidade, que são os Eternos. Através dos tempos, então, Crow guardou cuidadosamente o segredo de sua longevidade, assumindo uma série de identidades diferentes entre os deviantes ao longo de sua vida extraordinariamente longa, usando seus poderes para alterar suas características faciais, para completar seus disfarces. Isso a gente não vê neste filme,
Eu estou só te dando para você conhecer quem é Crow. Provavelmente, se tiver outros Eternos, isso vai aparecer. Então, Crow temia que, se ele permitisse que outros deviantes soubessem que ele era virtualmente imortal, eles o submeteriam a experimentos genéticos para aprender como duplicar as mutações que deram a ele sua quase imortalidade. Ah, então é isso. Ele aparece no filme em destaque, e nesse momento ele é ferido e ele se regenera. Então é só ele que se regenera. Então, Crow estudou as artes da guerra ao longo de sua vida e muitas vezes liderou exércitos de deviantes em seus vários disfarces. Ao longo dos séculos, ele foi confundido com várias figuras mitológicas, como Plutão Olímpico, o Plutão Olímpico, o Diabo, Satanás, e que ele muda de aparência e vai apresentando essas aparências, ocasionalmente, e criando chifres para corresponder a esses papéis. Lembra até o Loki, né? Então, no século V a.C., na Babilônia, há 2.500 anos, Crow conheceu e se apaixonou por Tena, filha de Zuras, governante dos Eternos da Terra. Tena retribuiu o amor de Crow, mas o relacionamento deles, talvez a única ligação entre as duas raças divergentes da humanidade, que há muito eram inimigas, terminou mal. Agora que eu entendi por que a própria Angelina Jolie não quis fazer a Cersei e quis fazer a Athena, tem mais a ver com ela. Humor negro. Então, Crow e Athena se separam, embora mantivessem fortes sentimentos um pelo outro. Athena presumiu que Crow acabou morrendo e ficou surpreso quando ela o encontrou novamente nos últimos anos. Crow tentou renovar o relacionamento, mas falhou. Aí vem então a história do terceiro anfitrião. Um milênio atrás, Crow roubou as gemas de poder dos celestiais e as escondeu em uma ilha no Oceano Pacífico. Então, aquelas gemas de poder que o Thanos, que também era um celestial, né? Você vai entender a história do Thanos, né? Que está nos Avengers e que fez o reset mundial com o estalinho do dedo. Então, Crow roubou as gemas do poder dos celestiais e as escondeu em uma ilha no Oceano Pacífico. Então, a gente não vê isso aqui nos Avengers, porque elas estão já todas dispersas, né? Porque Crow roubou, ok? Por isso que o próprio Thanos sabia das próprias joias do poder, porque ele era, a gente não sabe disso dos Avengers, né? Mas ele não é falado isso, mas ele era um deles, né? Um dos Eternos. Esse tipo de coisa que eles estão fazendo aqui nesse filme é como vem já Hollywood fazendo constantemente, querendo confundir a humanidade atual de que o malvado talvez seja bonzinho. E talvez o bonzinho seja malvado. Que eles fizeram esse jogo o tempo todo, nesse filme, e no Homem-Aranha, que eu acabei de fazer essa resenha, a resenha anterior a essa, você vê o mesmo jogo. Por quê? Porque quanto mais confusa a humanidade ficar sobre o que é certo e o que é errado, o que é justo e verdadeiro, o que é ética e moral, mais facilmente ela é dominada. Então eles estão quebrando os heróis. Neo em Matrix 4 é um babaca sentado no trono fazendo o número 2, com medo de tudo e sem saber de nada, até que então ele vai começando a melhorar, mas eles apresentam dessa forma. Então, descaracterizando os personagens, os heróis como Thor, né, que fizeram nos Avengers, fizeram o Thor parecer um idiota, babaca, um cara que nem aquele, nunca teria feito aquilo. Luke Skywalker, como eu costumo dizer, né, na última série, na Ascensão Skywalker, que ele foge de tudo, de todos, até que, enfim, então ele resolve fazer alguma coisa. Então, essa descaracterização do herói é necessária para quê? Para que as pessoas não se espelhem no herói e aceitem os bandidos fazendo malvadezas sobre elas e sejam incapazes de reconhecer o que estão fazendo, que é o caso. Né? Que é o caso que está acontecendo, os absurdos que estão sendo feitos hoje com a humanidade, as pessoas não estão, a grande massa não está se dando conta e não está reagindo para alterar o sistema, porque já não sabe mais o que é certo e o que é errado, então ela entra na fila e obedece o comando do que lhes manda. Então, todo esse
essa manipulação frente à humanidade, ela é impressa de diversas maneiras. E essas brincadeirinhas desses filminhos fofinhos e bonitinhos, cheios de efeitinhos especiais e colados nos quadrinhos, tem essa intenção. Ou você acha que tem alguém se importando com você nessas coisas? Acorda? Bom, continuando então com o tal do Cro, o fofinho. Na década de 1940, você tem uma representação dele nos quadrinhos, né? Então, né, nos quadrinhos, Cro teve muitas interações com humanos normais, geralmente semeando o caos onde quer que fosse. Lembra um pouco da Mulher Maravilha procurando Ares, né? Aliás, anota no seu caderninho, Ares, Ari e, pois é, Ari, A-R-I, é uma palavrinha importante que você vai ter que entender aqui. Então vamos por partes. Então esse Cro que faz um papel similar ao que a Mulher Maravilha perseguia, Deus da guerra e da maldade, né? Tem paralelos, você tem que entender que são personagens distintos, em histórias distintas, mas com paralelos, ok? Então ele adotava, quando queria, essa aparência diabólica, né? Então no passado se acreditou que ele era Plutão, Satanás, e é um dos governantes do submundo. Então ele foi constantemente frustrado pelo Eterno, conhecido como Macari, primeiro confundido com o deus Mercúrio, e em seguida em sua identidade assumida como Furacão. Então, só fiz essa abertura para você entender um pouquinho melhor daquilo que não está no filme, entender o personagem que aparece no filme e sai correndo, e é importante para a continuação. Voltando ao filme, Cersei, ela é escolhida por Ajak, ou Ajak, como se coloca, né, Salma Hayek como atriz, como sendo sua sucessora, lhe concedendo a habilidade de se comunicar com Arishem. Temos um Ari aí e um Shen, Arishem, que revela que a missão dos Eternos não era lutar contra os deviantes, mas preparar a Terra para a emergência. Então esse Arishem, interessante que ele é sempre representado como um deus máquina. Então acabei de colocar essa representação na resenha anterior a este, que é a do Matrix 4, onde aparece em Matrix Deus máquina, que é uma colocação desde o teatro grego antigo, quando o deus demiúrgico descia pendurado em cordinhas pelas maquininhas que o jogavam lá, que então ele se revelava aos seus seguidores e aos seus obedientes e penitentes servos, a quem ele comandava e dava ordens no teatro. Então era um deus máquina. Então nós temos essa representação no mundo grego como Deus máquina, já em Matrix e aqui também. Então é um paralelo. Então Arishem explica que por milhões de anos os celestiais têm plantado suas sementes, olha o termo, por isso que eu estou frisando, em planetas povoados para que novos celestiais nasçam. Então o que eles fazem? O planeta é como um vasinho. Anota a palavra vaso. Importante, porque eu vou usar tudo isso e depois vai ficar meio voando. Okay. Então, eles plantam a semente do celestial. E essa semente vai crescendo. Só que para que ela possa crescer, a humanidade tem que crescer. Tem que povoar a terra, crescer e multiplicai-vos. Povoem a terra. Para quê? Para que, segundo o misticismo religioso que está por detrás disso, esse celestial, já vou fazer paralelos para você, esteja pronto para eclodir no planeta. E quando ele eclode como saindo de um ovo filosóforum, né? O ovo filosofal, da onde sai um Deus, por isso celestial, então isso tem tudo a ver com o misticismo filosófico, esotérico, antigo, que está ligado a um princípio alquímico e a um princípio cabalístico, de uma cabala específica que a gente já vai mencionar. Okay?
Então, esse conceito diz que, então, a humanidade tem que crescer para que o celestial ecloda do ovo e explode a terra, morre todo mundo, mas ele foi se alimentando das fagulhas, das almas destes seres, da energia da alma de cada um que povoa a terra, eu e você. Então, esse conceito é muito parecido, porque é o mesmo misticismo judaico que tem por detrás, que está em O Destino de Júpiter. Então, você tem esse filme também das irmãs e irmãos Wachowski, que na época eram irmãos, né? Depois viraram irmãs. Eu não sei se no Destino de Júpiter era era A ou O, né? Então, o que você tem na Destino de Júpiter é exatamente essa questão de plantar a humanidade para depois colher e extrair a sua semente, um fluido, que era um fluido especial, que os mantinha vivendo eternamente. Então, o termo eterno, fluido, extração, plantar humanos, usar de semente para que outros prevaleçam e se desenvolvam na forma de Deus, máquina, você vê que está repetindo. É o mesmo padrão, é o mesmo algoritmo. Então, eles dizem que o quê? No desenvolver da humanidade, os predadores surgiram por algum desvio do processo. Então, esses predadores, que eram os deviantes, começaram a comer os humanos. Isso é tão ridículo, mas ao mesmo tempo tem a ver com a nossa história, só que com outros aspectos. Então, esses predadores que diminuíam a população mundial, por vários motivos, né? No nosso caso, lá, esses animaizinhos horrorosos que comem os seres humanos, ao longo da história dos milênios, eles colocaram, então, os eternos. Então, os celestiais criaram os eternos para que eles defendessem a humanidade dos deviantes, não fossem comidos, para que pudessem crescer e fortalecer o celestial que está eclodindo dentro do ovo, crescendo do ovo que é Gaia, a Terra. Entendeu? Então, é importante você entender isso, porque a explicação que vem depois é o que importa, que é o padrão mais fundamental que você precisa entender e as correlações que vêm. Aqui vem a relação com o Thanos, que é uma parte importante. Então, quando você fala do estalo, em inglês, o termo bem adequado, que é o que se usa nessa série, é blip, né? Blip. O blip tem a ver até com uma fagulha. Então, o termo que você tem que escrever no seu caderninho agora é a palavra fagulha, porque você vai entender que o estalar do dedo do Thanos cria a fagulha, que é o que você vê nos Avengers acontecer, né? Então vamos lá, a relação entre os universos da Marvel, Thanos, que era um celestial, mas que na Marvel a gente não sabia disso, que se associa agora com esta história e esclarece sobre esse ângulo de visão, fazendo Thanos parecer nem tão malvado assim. Que conveniente. Então, com a reversão do blip, né, quando eles conseguiram voltar as pessoas para a Terra, então os Avengers conseguiram, enfim, trazer as pessoas de volta, os Avengers que tinham desaparecido retornam, e as pessoas todas voltam para a Terra. Então a Terra atingiu novamente a população necessária para o nascimento celestial de Tiamat. Então, há 5 anos atrás, os Avengers conseguiram fazer a coisa voltar, né? Então, 5 anos depois, a Terra está no número de população necessária para que esse celestial chamado de, anota no seu caderninho, Tiamut, Tiamut mesmo, o que resultará na destruição da Terra. Então, Tiamut, você tem que fazer um paralelo com o termo Tiamat, que a gente já vai falar dele, tá? Anota os 2 nominhos aí. Então, vou falar do blip para você entender um pouquinho melhor. O blip, também conhecido como decimação, e coloquialmente como snap, em inglês, que é o estalo, é um grande evento ficcional retratado na franquia Marvel cinematográfica, né? Em que metade de todas as coisas vivas no universo, escolhidas aleatoriamente,
foram exterminadas por Thanos, o da manopla com as 6 joias, né? Estalando os dedos enquanto empunhava as pedras do infinito em 2018 e depois restaurado no que supostamente se considera 2023 por Bruce Banner, usando as pedras do infinito recuperadas de diferentes períodos de tempo. Então, Bruce Banner, que é o Homem de Ferro que falece exatamente nesse processo, é o fim do Homem de Ferro. Então, o blip parece se referir a todo evento, incluindo a eliminação e o termo restauração das vítimas. Restauração é um termo que você tem que anotar também no seu caderninho, que eu vou usar. O blip se manifestou na forma de desintegração em massa de seres individuais em pó, enquanto a reversão teve o mesmo pó reformando-se nos indivíduos previamente falecidos, que reapareceram principalmente no mesmo local, sem consciência direta do que aconteceu. A partir de 2021, aspectos do blip foram apresentados na fase 3 e 4 do MCU, em várias mídias, incluindo Vingadores Guerra do Infinito, que é 2018, Homem-Formiga e a Vespa, em pós-créditos 2018, Capitão Marvel pós-créditos 2019, Avengers Endgame, fim de jogo 2019, Homem-Aranha Far From Home, longe de casa 2019, Agentes da S.H.I.E.L.D. 2020, WandaVision 2021 e Falcão e o Soldado Invernal 2021, Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis 2021 e agora Eternos, o Hawkeye 2021 e Homem-Aranha Sem Volta para Casa No Way Home 2021. Então, nesses Vingadores Guerra Infinita, Thanos obtém as 6 pedras do infinito e as coloca dentro de uma manopla construída por Eitri, que é o governador do Rei dos Anões de Nidavellir. É um daqueles 9 mundos lá da construção da árvore dos mundos nórdica, né? Em sua primeira aparição, ele junto com seu irmão Brock, que é esse Eitri, foram encarregados de criar uma lança para Odin, e ao mesmo tempo é o que fez o martelo do Thor. Então esse Eitri, só para vocês saberem, é aquele anãozinho simpático que aparece fazendo o martelo de Thor naquele forja estranha, né? E o tal do blip ocorre em Wakanda, onde vários personagens são eliminados, ok? Então, só para deixar isso claro, para quem não é fã disso aqui, não conhece direito, agora volta nos Eternos e continuamos. Então, o grupo matou com sucesso a maioria desses deviantes e Kro, no final, infelizmente, mata Gilgamesh antes de fugir. Aí eles cremam Gilgamesh e visitam Phastos, que propõe a Druig colocar Tiamut para dormir, ampliando seus poderes de controle da mente com a Unimind, essa mente unificada, que era uma conexão entre todos os Eternos. Então eles conseguem fazer essa Unimind, unificação desses Eternos. Então é com essa Unimind que eles conseguem congelar, através do poder de Ceci, eles conseguem congelar a Tiamat que estava saindo lá da questão. Uma coisa interessante, o personagem Makari originalmente era um homem, né? Então tem lá um gibi de 2006, onde é um homem, né? Então lembra muito o Flash, né? Então a ideia do Flash, a ideia de Makari como um furacão correndo não é tão diferente assim. Aqui a Kari não é exatamente isso. Aqui então colocaram uma mulher na posição de Akari, que é uma atriz que é legalzinha, com certeza, mas mudaram o personagem da Marvel em si. Então o filme mostra uma parte que é legal, que é a parte que eles estavam presentes na antiga Mesopotâmia. Eles colocam como Babilônia. Presta atenção, porque eles colocam há 5.000 anos atrás. Todo o misticismo judaico, né, a história de Abraão, sempre fala de 5.000 anos. Então tá cheio de coisinhas aqui desses gatilhos. Então a antiga Mesopotâmia e Iraque, onde supostamente se diz o berço da civilização, tendo surgido por volta de 3.000 antes de Cristo, já como uma civilização com uma estruturação já de cidades e de organização melhor. Então, por volta de 500 antes de Cristo,
nós temos essa visão aqui dentro daquilo que eles chamam de Babilônia, né? Na imagem do filme, eles colocam uma faca sendo entregue por Cersei a uma criança, e essa faca acaba aparecendo depois, no nosso tempo presente, totalmente de uma peça super tecnológica que ninguém consegue explicar como uma coisa de alta tecnologia foi encontrada naquela época. Uma parte importante é mostrar as imagens, né, das muralhas azuis da antiga Babilônia, tá, aquele portal chamado Portão, né, de Ishtar. Então, parece que não, mas tem tudo a ver, cada coisa que aparece tem muito a ver. Então, Ishtar, esse portão azul. Então, quando você vê hoje a realeza britânica e holandesa, eles gostam de usar esse azul real. E esse azul real é exatamente esse azul das muralhas da Babilônia, né, que supostamente seria lápis lazuli, também muito utilizada, ou lazulita, muito utilizada no Egito Antigo também como peça real. Nas muralhas de Ishtar, você tem animais estranhos, exóticos. Então, a ideia do filme foi coletando que esses animais existiram e que esses animais vinham, então, entre uma mistura dos deviantes que caçavam, que eram caçados e que os caçavam, e que, então, os deuses seriam os eternos. Então, o tempo, o timeline que eles dão nessa fase, seria mais ou menos a época de Nabucodonosor, que está ligado com o cativeiro dos judeus. Então, essa época toda, esse paralelo, né? Quando nós vemos uma imagem das pinturas e desenhos da época, como seria o tal do Nabucodonosor, nós vemos esse chapéuzinho que parece mais um peão invertido. Então, não é à toa que nós temos a mesma imagem, principalmente desse chapéuzinho da Jaque, que novamente puxa para os chifrinhos, né? E puxa para uma simbologia muito representativa, que é uma simbologia da concha da deusa Vênus, que tem a ver com a representação feminina. Portanto, Ishtar também tem a ver com a representação do planeta Vênus. Tiamat também tem a ver com a representação do planeta Vênus. E essa imagem da concha, que parece representar o Sol, na verdade representa Vênus. Então, se você assistiu o webinário que está nesse canal aqui, chamado O Universo Elétrico, você vai ver que toda aquela representação do olho que tudo vê é uma representação de uma batalha celeste ocorrida provavelmente no século 13 a.C., quando muito supostamente Vênus entrou como um cometa no nosso sistema solar. Qualquer, digamos, cientista oficial vai negar isso, mas as evidências são tão brutais, você tem que assistir o webinário caso você não tenha visto, que você vai entender que toda essa simbologia religiosa, mística, mitológica, tem a ver dessa entrada de Vênus que empurra Saturno, que era visto como um sol, para trás, e se insere entre Júpiter e Marte, fazendo com que Marte seja destruído por raios de uma tempestade eletromagnética, o que explica então toda a superfície de Marte ser nitidamente uma marca de raios tendo destruído a sua superfície e, portanto, a sua atmosfera. Bom, assista esse webinário que você vai entender, e aí você vai entender o termo Tiamat, vai entender os nomes associados aqui e essa simbologia aqui da concha, que parece um sol, mas ao mesmo tempo é uma concha, e o símbolo da nova ordem mundial, que é esse símbolo em forma de V ou em forma de V invertido, que então é o lambda, que eu tenho que explicar muita coisa para te explicar por que isso está aí, mas tem algum webinário ou outro que eu já dei essa informação para vocês, ok? Então, quando você tem Ishtar, você tem a coisa que remete para o portão de Ishtar, na cidade ali de Nabucodonosor. Você tem a simbologia
da estrela de 8 pontas, que está sendo muito utilizada como símbolo da nova ordem mundial agora, e coisas que estão vindo, inclusive, dentro do Islã se reunificando, e de grupos por dentro das religiões abrâmicas unificando, utilizando os dedinhos, né? Os 8 dedinhos, que significam também Ishtar, entre outras coisinhas mais, que eu não posso te explicar tudo de uma vez só, senão teu cérebro pira. Da mesma forma, você tem a Shield, e você tem aqui uma simbologia, que se você olhar o chapéuzinho da Ajak, você vai encontrar o mesmo símbolo de ponta cabeça, né? E um chapéuzinho aqui na ponta, que é essa pontinha que você tem aqui de um chapéu, que é um chapéu que marca a origem de boa parte dos que se chamam donos do mundo. Então, quando eles fazem esses símbolos, onde dão a poderosos essa simbologia, eles estão marcando a origem daquilo que eles dizem que é a origem deles. É por isso então que eles colocam o portão de Ishtar, Nabucodonosor, né? Cativeiro dos judeus, os deviantes comem todo mundo lá, e os eternos os salvando, se fundindo com eles, os deuses, né? E ao mesmo tempo a representação simbólica desse gorro frígio, da região da Frígia, não é Frisia, que não é Holanda e Bélgica, é Frígia, que é um coração do que hoje se chama Turquia, de onde surgiram os grupos que pertencem a esses donos do mundo, né, uma das regiões que se conformou como origem deles, e que depois teve outras fusões. E não dá para te explicar tudo aqui, mas você pode encontrar essas informações entre muitos vídeos aqui no meu canal. São pistas que eu vou te dando, que esses símbolos, essa simbologia está aí no filme e não é por acaso. Então, Ishtar tem a ver com o planeta Vênus entrando violentamente em cima do sistema solar. Então, ele vem como um cometa. Então, a representação como um sol de Ishtar tem a ver com essa coisa do fogo de Vênus, né? Então, tem as polaridades positivas, na hora que se fala Ishtar, que é uma representação acadiana, Inanna, como uma representação na antiga Subéria, né? E também como, no caso da antiga Grécia, como a deusa Afrodite na concha. Todas essas representações têm a ver com ela, com o planeta Vênus, e, portanto, a Tiamat, o demônio Tiamat, que é a sua inversão. Tudo isso tem a ver com essa entrada de Vênus no nosso sistema solar, criando essas diversificações de entidades femininas com aspectos mais sedutores, positivos, de amorosos, ou até como um demônio. É uma das representações, porque graças a isso, Marte foi chamuscado e virou o olho na sincronização que houve entre Saturno, Vênus, a Terra e Marte. Então, da Terra se via Júpiter com um olho. Então, toda vez, e o olho é Marte. Então, toda vez que se representa o olho, se representa um olho como aquele que surgiu da guerra através da presença feminina. Então, outro dia uma aluna perguntou, por que a mulher é vista dessa forma, né? Agora apresentada em tudo que é lugar, como a poderosa e os homens menos? Por quê? Eles estão representando a entrada de Vênus no sistema solar, que destruiu a Marte, empurrou Saturno para trás, que era o Sol, então trouxe uma escuridão, porque Saturno era visto como um Sol, um segundo Sol, não o Sol, mas um segundo Sol, de perspectiva da Terra, e portanto, então, Vênus é vista como a destruidora. Outras representações do destruidor foram dadas até por Zacarias Sitchin, mas essa é uma das versões que mais tem a ver com a representação como um todo que se encontra na Terra. Assista meu webinar para você entender. Então, Ishtar é a contraparte acadiana da deusa semimítica ocidental Astarte,
Inanna, que também é ela, é uma deusa importante no panteão sumério, veio a ser identificada com Ishtar, mas não se sabe se Inanna também é de origem semítica, ou se, como é mais provável, sua semelhança com Ishtar fez com que as duas fossem identificadas como uma mesma coisa. Na figura de Inanna, várias tradições parecem ter se combinado, e ela às vezes é filha de do deus do céu, An, às vezes sua esposa, e em outros mitos ela é filha de Nana, deusa da lua ou do deus do vento, Enlil. Em suas primeiras manifestações, ela foi associada ao... Portanto, o poder atribuído a ela na guerra pode ter surgido de sua conexão com as tempestades, que é a guerra que surgiu no céu. Aquela tempestade eletromagnética atingiu também a Terra. Então, Inanna também era uma figura de fertilidade, como a deusa do armazém, ou seja, do estoque das comidas, né, da abundância, e noiva do deus Dumuzi, que representava o crescimento e a fecundidade da tamareira. Era caracterizada como jovem, bela e impulsiva, nunca como companheira ou mãe. Então, o que eles mostram até nesse filme é que muitos dos mitos da humanidade, então, teriam sido inspirados pelo contato com os eternos ao longo da história. Então, isso inclui a lenda de Gilgamesh, Ajax, que tem a ver com a história de Ajax, Tena, que é Atenas, Ícaris, que é Ícaro, Fastos, que é Festo, Macari, Mercúrio, e Circe, a feiticeira Circe. Então, os celestiais, então, deuses espaciais onipotentes, insondáveis e coléricos que criaram a humanidade por meio da experimentação evolucionária e especialmente seu líder Arishem, que soa como Hashem, um dos nomes bíblicos de Deus. Poderiam ter inspirado a própria noção de Deus. Mas uma ideia para Arishem, o juiz é um termo, é fortemente sugestivo de Hashem, que significa literalmente o nome de Deus, e pode igualmente ser lido como o leão de Deus. Ari, sendo a abreviação de Arié, leão em hebraico, bem como um nome judeu comum, né? Então, para você entender da onde saiu a história do Thanos e o dedinho estalando, da onde saiu essa ideia do Arishem, mandando os eternos, então, não matarem mais os deviantes, deixarem a terra ser destruída pelo Tiamat ou pela Tiamat, não fica definido se é macho ou fêmea coisa, ou se é as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o que você tem aqui é que isso é um misticismo pertencente à cabala luriana de Isaac Lúria. Isso é tão forte e importante, você vai entender agora. Então, Isaac Lúria nasceu em 1534, século XVI, em Jerusalém, no Império, então na época considerado Império Otomano, na região, então, e morreu em Safed, também pertencente ao Império Otomano. Ele nasceu em Jerusalém, em 1534, e ele então era um cidadão otomano. Lúria tinha um pé em cada canoa, para ser sincero, é uma longa explicação, já falei. Então, ele era chamado de Ari. E o Arishem, na verdade, tem a ver com o Ari, porque toda a cabala luriana fala exatamente na necessidade da levar para o pecado, conduzir a humanidade para o pecado, pecar para obter a salvação. E a salvação vem pela retificação que surge após a redenção. Então, a redenção pode ser uma coisa ligada ao sacrifício. Então, quando você tem a história da luvinha, da manopla de Thanos, e se você estudar comigo a cabala luriana e o conceito um pouco mais profundo que eu dou nos cursos, você vai entender isso bem melhor. Então, só para dar mais uma pitadinha, então, tá na Wikipedia mesmo, Isaac, filho de Salomão Lúria, o alemão, porque ele era Ashkenazi como origem, o Ari, cabalista, que revolucionou o misticismo judaico, que através de sua interpretação da sabedoria da Kabbalah, originou a escola luriana,
que é a que está fortemente dentro do que eu chamo de os sabatianos que se fundiram aí e gerou toda uma fusão de conceitos. Portanto, leva sempre ao conceito de destruição. Pecar como uma coisa correta, como sendo necessário para obter a salvação. Por isso que eles têm que sacrificar a humanidade. Dentro desse conceito de Ari, este Ari, surgiu o conceito do outro Ari, do filme, né, dos Eternos, que também o do Thanos, para a destruição, para a salvação. Muito bem, vamos continuar aqui. O Shen também vem e está ligado aos Shen, Su, Hor, os filhos da luz, que isso você encontrava como os sábios que orientavam, semideuses que orientavam os filhos do Egito, né? Que então levou o Egito à sabedoria. Então, essa ideia de Shen, Su, Hor, que eram os discípulos de Horus, mas considerados então como semideuses, descendentes dos deuses em algum grau, continham essa sabedoria. Então você vê isso no próprio filme, os Eternos ensinando os humanos, dando a eles tecnologia. Então esse Shen, misturado com esse Ari, deu esse Deus máquina celestial que está no filme. Falando então desses que orientaram a humanidade, então você tem a ideia até dos Dagon ou Dogon, que eram os semideuses que ficaram na terra para dar ao homem a instrução e o guia. Então essa representação deles como homens peixes, que está na mitra papal dos bispos, por exemplo, é algo que está extremamente representado dentro da religião católica. E quando você vê a imagem do peixe e também a representação do olho, você vê a cauda do peixe como um X, o peixe, a bexiga de peixe como um próprio olho, e esses símbolos o tempo todo estão sendo utilizados, né? Dentro do conceito da humanidade. Então, aqueles que se supostamente vieram no passado, esquece o nome Eternos, mas que tenham existido de alguma forma por algum motivo, que tenham vindo trazer o conhecimento para a humanidade, que, como se diz para Pitágoras, instruíram Pitágoras, por exemplo, para que passasse o conhecimento para a humanidade. Estes seres, teoricamente, vinham de outras realidades. Quais elas? Realidades alternadas do futuro da humanidade para o nosso passado, ou de outros mundos, como diz os Eternos, sei lá. Mas essa simbologia não deixa de ser interessante e o filme a joga o tempo todo. Há uma parte que termina o filme assim, e é totalmente, então, a Cabala Ari, né? Que é a Cabala Luriana, que é quando ocorre a formação, a vinda do Messias, porque a Cabala Luriana, ela aclama que a retificação que leva à destruição, que é o que você chama até de apocalipse, conduzido e criado, manipulado para levar a humanidade para pecar, para merecer ser retificada e atingir a redenção. É esse conceito que, dentro da Cabala Luriana, isso acontece quando as clipotes, né, que são os vasos, se rompem e liberam a luz. Então, essa ideia da Terra se romper e surgir, então, Tiamat, é exatamente a ideia de romper os vasos que liberam as almas. Então, as pessoas têm que morrer na Terra para liberarem as fagulhas. É praticamente o estalo de dedo que libera uma fagulha. Então, é essa fagulha que está no final do filme. Então, as pessoas morrem e liberam as fagulhas. Isso é a Cabala Luriana. E essas fagulhas trazem o Messias, Cabala Luriana. E no filme aqui traz o quê? O ser celestial. Mesma coisa. Preciso desenhar ou não?
Aí vem as frasezinhas, né? Então, essas fagulhas dos quelipotes, que são os vasos que se rompem, tem a ver com essa frase até, que está no filme. O fim de uma vida, Cersei, é o princípio de outra. Nosso universo é um constante fluxo de energia, um ciclo infinito de criação e destruição. Os celestiais usam a energia coletada dos planetas hospedeiros para criar sóis, gerar gravidade, calor e luz para novas galáxias se formarem. Sem nós, o nosso universo cairá em trevas. Toda vida morrerá. Eles falam isso enquanto tem um símbolo fantástico de um X e um triângulo, né? Onde Cersei, então, vai se encaminhando à Forja dos Mundos, que é onde ela foi criada, e ela descobre, então, que ela era nada mais do que um robô androide altamente programado, e vê até um clone, um simulacro dela mesma, e descobre isso. Aí Cersei diz, por que eu não me lembro de nada disso, de onde eu vim? Ele diz, né, que esse aqui é o celestial conversando com ela. Porque suas memórias são apagadas e reiniciadas a cada despertar. Notou? Eternos. Notou? Matrix 4. Notou a semelhança? Eles têm um padrão só dentro dos filmes. Então ele faz isso para estudar salvadores e predadores. Os deviantes evoluíram e se tornaram predadores. Eu construí vocês, os eternos, incapazes de evoluir. Então vocês, os eternos, são incapazes de evoluir para corrigir o meu erro. Porque assim vocês não evoluem e não são uma aberração no sistema. O que Neo fez em Matrix? Ele evoluiu e se tornou uma aberração no sistema. Você está notando que o script é o mesmo? O algoritmo do script é o mesmo? Aí ele diz, ele informou a Cersei que as memórias estão em algum lugar. Até ela acessa o local onde estava cheio de pequenas colmeinhas, tipo as colmeinhas que a gente vê, colmeonas, né? Que são os pods que nós vemos em Matrix. Aqui você vê as colmeinhas. Então as memórias estão em algum lugar. Ela tem memórias parciais. E ela se toca que o poder dela e a atualização dela, a transformação e a evolução dela viria da evolução promovida pela recuperação das memórias. A mesma dica está em Matrix 4, aonde o agente Smith diz a Neo, você não vai conseguir lidar com o analista da forma como você está. Você não está pronto. E por que não está pronto? Porque primeiro ele não recuperou as memórias dele, das histórias anteriores, e segundo que ele tem mais memórias para alcançar, para que ele possa sofrer então o quê? Uma evolução e estar acima do próprio que domina a Matrix hoje, né? Isso é Matrix, né? Que é o analista. Note, a mesma informação nos dois filmes, a mesma dica, não clara, mas é evidente. Aí uma frase de Ajak que é importante, porque eu disse para vocês que então Thanos ia aparecer como bonzinho, né? Que é a frase que ela usou, porque ela diz aqui, o Ajak diz, 5 anos atrás, Thanos apagou metade da população do universo. Ele atrasou o despertar, que é o despertar da Tiamat. Mas as pessoas desse planeta trouxeram todos de volta com estalar de dedos. Quem? Os Avengers. O Homem de Ferro que trouxe todo mundo de volta. Então, ela diz que esse processo tem um custo muito alto, né? Então, é interessante aqui, então, a colocação de que, então, Thanos não é tão mal. Eu já vi vários textos na internet dizendo, então, Thanos era bonzinho. Thanos estava tentando impedir que a humanidade morresse já, né? Mas nunca informou as pessoas e os Avengers por que ele estava fazendo o que ele estava fazendo.
Por que que ele estava matando metade da humanidade, sendo que, de qualquer forma, metade da Terra ia morrer? Então, não era metade da humanidade, do universo todo que ia morrer, que o estalar de dedos de Thanos matou metade do universo. Então, ele não é bonzinho. Por quê? Ele evitou, durante 5 anos, que a Terra toda fosse destruída. Ok. Mas ele matou metade do universo para preservar que metade da Terra não fosse destruída. Não faz sentido. Obviamente não, porque o número de pessoas que ele matou no universo é muito maior de seres, né? Que ele matou no universo é muito maior do que metade da Terra que ele preservou. E não era essa a intenção dele. Ele queria fazer o papel do próprio celestial. Ele era um eterno, mas queria fazer o próprio papel de um celestial. Então o pessoal que fala assim, não, mas então Thanos tinha boa intenção. Eu não consigo, com a matemática, ver como é que isso é bom. Porque mais gente morreu, mais seres morreram. De todos os universos, não só da Terra. Então, o bom foi o fato de evitar na Terra. Porque a questão da Tiamat era com a Terra, não com o universo como um todo. Deu para entender no raciocínio? Então, quando alguém fala para você, ah, Thanos era bonzinho, faça as contas. E veja que não é bem assim. Então Arishem chama todos os eternos e diz a eles assim: vocês preferiram sacrificar um celestial aos humanos. Por ora, eu vou poupar vocês para que as suas memórias mostrem se os humanos de fato merecem viver. Eu os acordarei para o julgamento. Aí fica essa coisa assim, né? Sai aquela questão da luzinha no final, que é exatamente o Tikkun Olam, e a saída das luzes dos Kelipots, típica cabala luriana, e a coisa se encerra dessa maneira. Okay? Então, basicamente, eu queria mostrar para você todo esse trabalho gigantesco que é feito dentro do misticismo de uma vertente do judaísmo, que não é judaísmo, como eu falo, mosaico, é uma vertente que se juntou a uma outra facção e que tem uma outra versão de uma coisa que não é nada boa, aliás, é muito ruim, e que conduz a humanidade para as desgraças por debaixo do pano e claramente, mas tem o script está aí. É uma mistura de sabatianismo com lurianismo, né? Portanto, quando alguém fala Ari para você, você já abre os olhinhos assim, né? E já tem uma ideia do que está acontecendo, que é o que estão fazendo conosco hoje. Sim, estão reduzindo drasticamente a população do mundo de propósito, e a população mundial não está se tocando do que estão fazendo conosco, né? Infelizmente falta conhecimento. Enquanto as pessoas não saírem da preguiça e não começarem a estudar e forem determinadas em encontrar a verdade, por exemplo, através do meu trabalho, você encontra essa verdade. Enquanto as pessoas não quiserem saber disso e acharem que já estão dominando a coisa, infelizmente vamos continuar sendo massacrados, destruídos, utilizados, pisoteados dessa forma. E o que você acabou de ouvir, tanto nesse filme como no Matrix 4, não é brincadeira. Tem muito a ver com toda essa representação lúdica com a verdade que está por detrás. Hora de acordar, ok? Então, como é hora de acordar, é hora de renascer para um novo ano, em um momento em que nós, então, mais despertos, possamos assumir o nosso poder pessoal, e isso só é feito com o conhecimento. Então, o meu snap para você é para que você retifique a sua mente, saia dessa dormência, desperte através do esforço do conhecimento e estudo, para que nós possamos, juntos, na lógica e razão, retificar a Terra, fazendo o nosso trabalho, dar ordem e luz, e não as trevas que estão sendo conduzidas, ok? Vamos assumir o nosso poder e tomar o nosso lugar de responsabilidade e mudar essa realidade. Então, hoje é dia 30
de dezembro, a gravação. Você está recebendo esse vídeo dia 31 de dezembro. E então, fica o meu abraço para você e o desejo de um feliz ano novo, mais um ano novo de sabedoria, consciência e ação em direção a realmente um mundo de mais luz. Abraços e até mais.